Tem muita gente por aí falando que o dólar vai acabar e que os países vão começar a fazer transações internacionais por meio de outras moedas. O próprio presidente Lula esteve na China falando sobre isso. E aí, será que o dólar vai de fato acabar? Será que você não tem que mais investir no exterior? O que isso muda nos seus investimentos? Calma, calma, vamos discutir tudo isso agora. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o Luciano Fernandes e aqui eu ensino investimentos, ensino inteligência financeira, ensino desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que eu posso para te ajudar a chegar à liberdade. Se gosta desse tipo de assunto, se você também quer ser cada vez mais livre, então já chega se inscrevendo aqui no canal, dando like aí pelo conteúdo se você já conhece, tá bom? E bom, eu tô ouvindo muito, o dólar vai acabar, e agora, Luciano, você falou para investir no exterior e tal, nos Estados Unidos, e o dólar vai acabar. É o seguinte, o que tá acontecendo? O presidente Lula esteve em viagem oficial na China e lá ele criticou a predominância do dólar nas transações internacionais e ele falou em ter uma moeda única que contorne o dólar, né? Fazendo transações aí sem o dólar. Só para você entender, hoje as transações internacionais são feitas por meio do dólar, né? Mais de 95% das transações são feitas por meio do dólar. Então, por exemplo, se o Brasil vai negociar com outro país, com a China mesmo, por exemplo, ele vai lá, transforma real para dólar e de dólar para yuan, que é a moeda chinesa. Então, o que foi discutido lá e o que está se aventando é a possibilidade de fazer direto sem passar pelos Estados Unidos. Isso entre Brasil e China e também entre o bloco de países chamado BRICS. Então, se você já ouviu sobre o BRICS, deixa eu falar para você o que é. É uma organização de países emergentes, digamos assim. Nós somos países emergentes e que estão se juntando para ter um desenvolvimento econômico. Então, hoje existe um outro grupo, que é o G7, e aí está se formando, e já está formado, na verdade, o grupo BRICS. E o BRICS são as iniciais dos países que fazem parte, que são Brasil, Rússia, Índia, China e USA de South Africa, né? Em português, África do Sul. Bom, e o objetivo desse grupo, vou até ler aqui, ter uma representatividade maior nos principais fóruns econômicos e internacionais, como forma de alavancar o desenvolvimento desses países, né? E aí buscando equilibrar forças com quem? Com o G7, que hoje é o grande líder da economia mundial, que também é o líder do G7, Estados Unidos, e também Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Então o que a gente está se vendo é essa formação aí desses dois grandes blocos. O bloco que já domina há muito tempo e esse bloco aí emergente que vem crescendo cada vez mais a participação no mercado mundial. Vamos lá, então Brasil e China, eles assinaram alguns acordos para viabilizar a transação direta, como eu falei, entre real e yuan, sem a intervenção do dólar ali. Vou até pedir para botar na tela aí para você a reportagem mostrando que o Brasil teve lá discutindo sobre isso. E bom, isso causou uma certa irritação no mercado americano, né? O próprio embaixador dos Estados Unidos se irritou com a aproximação entre Brasil e China e desafiou os países a abandonarem o dólar como está aqui. Ele falou assim, olha, se o Brasil, a China ou o BRICS quiserem substituir o dólar, ok, vão em frente. Que moeda vão usar? Moeda chinesa? Moeda brasileira? O Thomas Shannon falou isso daí. Bom, então vamos fazer uma análise mais profunda disso daí agora rapidamente aqui, só para você entender e da forma simples que eu sempre gosto de explicar, né, que faz sentido pra gente. Por que que os Estados Unidos hoje têm a hegemonia aí das trocas cambiais, né, das negociações internacionais? Porque ele é de fato a moeda mais forte, ele tem a maior economia do mundo. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal mostrando que as maiores empresas do mundo são as empresas americanas, embora as empresas chinesas venham crescendo também, mas a própria bolsa americana, as transações da bolsa americana são quase 50% das transações de bolsas no mundo todo, e a padronização do dólar para as relações comerciais veio no final da Segunda Guerra Mundial, lá no acordo de Bretton Woods, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu não gosto de entrar em detalhes técnicos. Se você quiser, você pesquisa no Google aí sobre o acordo de Bretton Woods, tá? Mas é quando não houve mais lastro no ouro, então passou a ser ok. É mais pela confiança mesmo que todo mundo vai fazer as transações em dólar. E sobre esse assunto aí você pode pesquisar bastante, você vai ver que de fato hoje ainda a grande maioria, como eu falei, mais de 90% das transações são americanas. A economia mais forte do mundo é uma economia que tem peso de dois lados, tá? Então, quais são esses dois lados? Primeiro, na própria moeda, na própria transação, na própria volume de negociações que é feita nessa moeda muito forte, uma moeda que é a moeda mais forte e que sofre menos com a inflação, que é o dólar. E por outro lado, o que está na cabeça das pessoas, a confiança que as pessoas
têm no dólar, na economia americana. Não é à toa que ela é hoje a maior economia do mundo e isso reforça cada vez mais na cabeça das pessoas essa confiança. Mas então, vamos responder a pergunta, será que o dólar tem chance de acabar? Olha, o que a gente vê? Os países do BRICS, esses países aí emergentes, o PIB deles, o PIB do BRICS já é maior que o PIB do G7, que essas economias já estão fazendo um volume de negociações aí em conjunto maior do que os países do G7. Hoje o BRICS contribui com 31,5% do PIB global, enquanto a participação do G7 caiu para 30%, ou então ultrapassou aí. Isso é um sinal interessante. E essa distância ainda pode aumentar, porque o BRICS está aí estudando a inclusão de novos países emergentes, que seria o BRICS+, né? Aí teria Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos, e esses países inclusive acabaram de ingressar no Banco de Desenvolvimento do BRICS. Tá? E tem a possibilidade ainda de ter a inclusão de mais 2 países que eram México e Argentina, tá bem? Então o BRICS vem crescendo e consequentemente o PIB desse grupo de países também. Inclusive com a inclusão desses novos países, estima-se que o PIB do BRICS poderia chegar a 50% do PIB mundial por volta ali de 2030. Que já não está tão longe assim. E isso com certeza mudaria bastante coisa no mundo. Imagina, a hegemonia de toda a economia mudaria de lado. Mas vamos lá, Luciano, vai acontecer agora? Olha, o que eu tenho para dizer para você? Ninguém tem bola de cristal. Eu trouxe aqui alguns dados para você entender o que vem acontecendo. Agora, gente, tudo que o dólar construiu, tudo que a economia americana construiu até aqui não vai ser dissipado de uma hora para outra. Então, no curto prazo, eu não acredito que nada disso vai acontecer. Os sinais vão acontecendo, tudo isso que eu falei pode ir acontecendo, mas os Estados Unidos também não vai ficar assim, olha lá, ó, pessoalzinho crescendo, deixando de fazer transação em dólar, estão contornando o dólar. Cara, não é bem assim. Entendeu? Então não é uma coisa para curto prazo. Eu falo isso não baseado na minha opinião, eu falo baseado em estudos de economia e baseado também nas opiniões de muitos especialistas. E assim, ó, 2 países combinarem entre eles que vão fazer transações em outra moeda, ok, é mais fácil, é mais simples. Agora, fazer com que essa moeda seja a moeda de transações internacionais, como hoje é o dólar mais de 90%, aí já é uma outra história, o buraco é muito mais embaixo. Por exemplo, olha aqui o que dizem os especialistas, ó, para a moeda da China competir com o dólar americano, por exemplo, se fosse a moeda da China que tomasse essa posição, a China teria que estar disposta a apresentar os mesmos benefícios aos estrangeiros que hoje os Estados Unidos estão dispostos a oferecer, como por exemplo, renunciar ao controle das suas contas correntes e de capital, reduzir substancialmente sua capacidade de controlar o crescimento do crédito e os passivos do seu sistema financeiro. Ah, você não entende nada. Tá bom. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não é assim para a China chegar e tomar a posição dos Estados Unidos. Pode acontecer? Pode. No futuro você pode ver esse vídeo e tá, ó, tomou mesmo, é verdade, Luciano, só que não vai ser rápido e não vai ser de uma hora para outra. E a China vai ter que fazer muitos sacrifícios que os Estados Unidos já fez ao longo desse período. E além de conseguir fazer toda aquela parte que eu fiz desse lado aqui, que é de fato a moeda ser forte, a transação acontecer, ainda tem toda a questão de confiança das pessoas. Você, como brasileiro, você confia na China? Você confia no governo da China? Você sabe que o governo da China não é visto com bons olhos de forma geral. Outra coisa, o próprio BRICS precisa ser visto com mais seriedade. Não sei se você sabe, mas o banco do BRICS tem atualmente como presidente, foi nomeada pelo presidente Lula, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que aqui não importa se você é direita ou esquerda, em quem você votou, acho que todos concordamos que a Dilma Rousseff não é lá tão qualificada assim para essa função. Nós sabemos que foi mais um jogo político do que uma questão de capacidade mesmo. Então, o mundo olha isso e vê, cara, esse negócio não é sério, não é possível. A Dilma, infelizmente, virou uma piada mundial e aí a gente coloca ela como presidente. Olha, e aqui eu não tô falando sobre política, tá? Enfim, se você é esquerda ou direita, não importa. A gente tá analisando fatos, olhando pro passado, né? Então, isso precisaria ter muito mais confiança, porque confiança é algo que você não compra do dia pra noite. Você sabe isso na sua vida aí, nos seus negócios. Você não compra a confiança de alguém do dia pra noite. Você constrói isso ao longo do tempo. Então, apesar de que a gente vê números, PIB, negociações aumentando, há que se construir uma confiança também para que as pessoas venham a fazer, pessoas, quando eu digo países, venham a fazer movimentações naquela moeda. Então, respondendo à pergunta que você viu aqui, o dólar vai acabar? Não
não sei. Agora não. Agora não. Eu continuo investindo no exterior, eu continuo investindo na Bolsa Americana, eu continuo indicando isso. Mas, Luciano, e se o BRICS crescer muito? E se a moeda da China ou outra moeda vir a ser a moeda principal? Sabe o que eu vou fazer? Eu não sou romântico, eu já disse isso pra você. Eu vou pegar e vou investir nessa outra moeda, eu vou transferir meus investimentos. Uma coisa que você tem que ter um pouco mais de confiança é em você e no seu conhecimento. Ah, Luciano, mas eu não tenho conhecimento. Então busque, então vá buscar conhecimento. Esse que é o problema, você tá sempre assim, ó. Eu vi muitos vídeos no YouTube, você clicou nesse vídeo para ver a minha opinião, ok? Aí você vê mais 10 opiniões. E aí você tá sempre tocando seus investimentos com base nas opiniões de outros. Você tem que saber, ó, se acontecer isso, eu vou fazer a transição, eu vou estudar e vou aprender. A confiança tem que estar em você e não sempre externa, tá bem? Eu não sou romântico, se eu tiver que mudar, eu vou mudar e vou vir aqui a público e vou dizer isso, estou mudando, estou agora investindo nessa outra moeda, nesse outro país, enfim. Mas, como eu disse, não deve ser de uma hora para outra. Se acontecer, não vai ser agora. Eu continuo investindo nos Estados Unidos e o dólar, acredito que vai continuar sendo uma moeda forte, independentemente de qualquer coisa que aconteça. Agora eu quero saber de você. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu quero saber a sua. Escreve aqui embaixo se você acha que de fato o dólar vai acabar. Se você acha que a moeda chinesa vai de fato tomar o lugar ou outra moeda, qual moeda? Me conta aqui, vamos discutir, vamos aprender. Eu sempre falo isso nos comentários porque é importante, é um ambiente que a gente tem de crescimento mútuo, é como se fosse um grupo. Então comenta aqui embaixo se você tem medo que o dólar acabe ou não, tá bom? Pense nisso, seja inteligente, invista com consciência, estude, não se apavore, tenha confiança em você, seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!